E nós iniciamos hoje, como já anunciado, a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Iguatu, com o objetivo de conhecermos um pouco mais de cada pré-candidato e quais seus pontos de vista acerca do município de Iguatu. E o primeiro entrevistado, segundo ordem de sorteio, é Roberto Costa Filho, que não está no Iguatu, está em Fortaleza, não esteve condição de estar aqui ao vivo, mas nós vamos conversar com ele agora. Roberto, seja muito bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo a essa série de entrevistas aqui da Mais FM. Boa tarde, Paulinho Neto, boa tarde a todos os ouvintes da Mais FM. Muito obrigado, Paulinho, pelo convite, parabéns a você e à direção da Mais FM por fazerem essa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Iguatu. São situações importantes, a gente precisa realmente mostrar à população quem somos nós, quem são os pré-candidatos, e a população merece conhecer e merece analisar, né, toda a vida, todas as propostas, tudo que nós pré-candidatos pensamos para o nosso Iguatu. Então eu agradeço a oportunidade, estou aqui para a gente fazer esse bate-papo com muito entusiasmo e alegria, assim como tem sido, né, em toda essa caminhada, meu amigo. Vamos começar aí. Muito bem, Roberto. Roberto, o que é que lhe credencia a ser candidato ou pré-candidato a prefeito de Iguatu? Vamos lá, Paulinho. Obrigado aí pela pergunta. Eu sempre prefiro que as outras pessoas falem das qualidades que nós temos, mas eu vou tentar te responder aqui falando, né, um pouco da minha... Por que eu decidi, por que a minha decisão de entrar no mundo político, de colocar meu nome à disposição como pré-candidato no Iguatu, e também, claro, um pouco da minha experiência para que a gente possa mostrar essas credenciais. Bom, primeiro motivo, né, pelo qual eu decidi entrar nessa pré-campanha e colocar meu nome à disposição é o meu amor pela cidade de Iguatu. Eu passei a minha infância aqui, junto com meu pai, com a minha mãe, e depois da morte do meu pai tive que me mudar para Fortaleza, mas nunca deixei de estar presente no Iguatu. É aqui que eu tenho também meus negócios, estou sempre por aqui, é aqui que eu tenho a minha casa ali na Estrada do Baú, no sítio Minas, onde eu crio gado, e sempre gostei e continuo a amar essa cidade. Eu acho que por conta talvez de toda a tradição do meu pai, da minha mãe, por conta da minha família que permanece aqui, a gente tem esse amor pela cidade de Iguatu. Um segundo ponto, Paulinho, que a gente pode falar, é o momento que a cidade se encontra, o momento que Iguatu vive. Esse momento que Iguatu vive assim, deixa a gente até desesperado. A gente vê as pessoas com vergonha na rua, a gente vê as pessoas com vergonha de dizer que são iguatuenses. Isso é um absurdo. Se o Iguatu tivesse as mil maravilhas, eu não precisaria dar o meu nome, colocar meu nome à disposição, eu talvez não tivesse querendo ajudar o que já está bom. Mas o Iguatu, como se encontra, enquanto cidade, enquanto município, enquanto a população cabisbaixa, não só por conta da administração ruim, mas por conta de todas essas brigas políticas, os nossos políticos vivem por brigar e não se unem para trazer o progresso para a nossa cidade. A gente vê nos últimos 20 anos o que o Iguatu tem vivido. Então, esse momento que a cidade se encontra também foi uma das razões pela qual eu decidi participar desse pleito. Também como pai de família, eu sei bem o que é a necessidade das pessoas e quero muito ajudar a população. Eu tenho isso dentro de mim, de tentar ajudar, sempre fiz isso, quero continuar fazendo, e principalmente quando eu digo pai de família, porque a gente precisa construir um futuro melhor para as crianças, um futuro melhor para a juventude, e a forma como Iguatu se encontra, a gente não consegue ver esse futuro, né? Outro ponto que eu posso trazer para você também é a tradição da minha família. O exemplo do meu pai foi um exemplo que é muito vivo na minha cabeça e no meu coração, até hoje, na verdade, até hoje. Porque eu vivenciei aquele momento em que ele era um prefeito queridíssimo pela cidade, as pesquisas apontavam que ele tinha quase 90% de aprovação, entre ótimo e bom, e ele estava no seu auge. E, infelizmente, por uma força do destino, acabou que o seu mandato foi interrompido por uma tragédia, e aquilo nos abateu, né, nos abate até hoje, enquanto criança naquela época e enquanto homem hoje, porque a gente viu que foi interrompido um trabalho lindo que ele tinha para fazer, um trabalho lindo que ele tinha na cabeça e no coração. E esse trabalho, claro, ele iniciou e não conseguiu finalizar, e nós temos muita coisa aqui, ainda da época dele, muitos projetos, pensamentos,
e essa vontade passou para a gente. Ter vivenciado essa interrupção do mandato dele, passou para mim a vontade de ajeitar esse Iguatu, a vontade de trazer esse Iguatu de volta ao trilho do crescimento, para que a nossa população possa ser efetivamente feliz na nossa cidade. Outra coisa que eu posso te falar, Paulinho, também, é a minha disposição para o trabalho, que alia a juventude e a experiência em administrar, a experiência em gestão. Eu sou ainda, porque ainda estou trabalhando, estou saindo esses dias, executivo de um grande grupo econômico, e lá eu adquiri uma experiência valiosa em formar equipes, em tratar de orçamento, em otimizar recursos, principalmente. Nós passamos por crises econômicas nos últimos tempos, a crise da pandemia, por exemplo, e nós conseguimos otimizar recursos. Aqui na área pública é a mesma coisa. Os recursos do Iguatu existem, claro, não tem recursos sobrando, mas quando a gente otimiza esses recursos, quando a gente olha com o pente fino todos os recursos públicos para aplicar realmente toda a renda da prefeitura, todo o dinheiro que a prefeitura tem, que é do povo, aplicar de forma correta, tirando os desperdícios, passando esse pente fino, como eu disse, com certeza a gente vai conseguir trazer para o Iguatu boas soluções e vamos mudar a vida. A nossa intenção é de transformar essa cidade, se Deus permitir, o povo abençoar. 12h36, estamos com a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Iguatu. Estamos conversando com Roberto Filho, o primeiro desta série. Roberto, o senhor não mora no município de Iguatu. De que forma você pretende conhecer seus reais problemas e encontrar soluções para os mesmos? Ô Paulino, bom, dizer que eu não moro em Iguatu talvez seja um pouco duro demais comigo, mas tudo bem, eu aceito isso, né? Depois, como eu já falei anteriormente, da morte do meu pai, eu fui morar em Fortaleza com a minha mãe, minhas irmãs, né? Para realmente buscar oportunidades, buscar oportunidade de crescimento, o que acontece com muitos jovens aqui do nosso Iguatu, né? Buscar estudo, buscar especialização, buscar realmente me capacitar. E graças a Deus, né, eu tive sucesso numa carreira, não porque fui indicado por alguém, não porque alguém me indicou para fazer parte de um grupo ou de um grupo econômico como eu fiz, mas a partir da nossa, graças a Deus, do nosso trabalho, da nossa competência e do apoio incondicional que eu tive, que eu não posso deixar de falar sempre, da minha mãe, que me apoiou e me ajudou bastante. Mas nada relacionado a indicações de cargos, nada disso. Foi tudo através de muito suor, muito trabalho e, graças a Deus, muita competência, a gente foi reconhecido, né, na iniciativa privada. Então, morar no Iguatu, o que é que eu posso te dizer? Eu nunca deixei o Iguatu. Depois que eu fui a Fortaleza, eu continuo, como eu já falei aqui, tenho minha casa no Baú, estou sempre aqui no Iguatu. E eu acho que o mais importante para a gente pensar, Paulinho, é o seguinte: de que adianta alguém dizer que mora no Iguatu e convive com tudo isso que está errado no Iguatu? Ou convive, ou até foi responsável por todas as coisas ruins que tem no nosso Iguatu. O que é que adianta morar no Iguatu e a gente ter a saúde do jeito que está? O que é que adianta dizer que mora aqui, se vangloriar, dizer que mora no Iguatu e deixar uma prefeitura, a sede do município, como a gente vê lá, uma prefeitura abandonada, tendo a prefeitura tendo que pagar, né, o prefeito tendo que pagar aluguel para ter uma sede municipal? O que é que adianta dizer que mora no Iguatu e deixar creches por acabar, creches inacabadas, como a creche do Fomento, a creche do Alto Jucá? O que é que adianta dizer que mora no Iguatu e fazer corrupção, como foi feito no centro de eventos, e a obra ficar inacabada, como lá está até hoje? Então, o que é que adianta dizer que mora no Iguatu, Paulinho, e a gente passar ali, quando vai para o ICO, quando chega no Iguatu, através do ICO, passar em frente a um lixão, que nunca foi resolvido esse problema, essa situação, que é uma situação, inclusive, de saúde pública do nosso município. Então, eu acho que essa questão é uma questão que está sendo levantada pelos meus adversários, mas que não me incomoda. Porque, na verdade, o que eu tenho, como eu já falei também, é muito amor por essa cidade e muita disposição para trabalhar. O que eu quero é trazer para o Iguatu, com esse olhar de quem realmente viveu coisas novas, coisas fora do Iguatu, para trazer o Iguatu de volta ao trilho do crescimento, né? Não adianta dizer que mora aqui e conviver com toda essa bagunça que o Iguatu está. O que é que foi feito, né? Esses que moram aqui fizeram o quê? Então agora eu estou aqui me colocando à disposição para ajudar o nosso município e, com certeza, por todo o amor que eu tenho e por toda a disposição que a gente tem para trabalhar, para transformar essa cidade. É isso que a gente tem em mente, é isso que a gente vai fazer.
morando ou não morando, eu nunca deixei de estar no Iguatu, eu nunca deixei de ter meus negócios no Iguatu, nunca deixei de ter meus amigos no Iguatu e principalmente nunca deixei de acompanhar todas as bobagens que os políticos fizeram aqui no Iguatu. Só que agora eu acho que chegou a minha vez de ajudar, a minha vez de trazer todo o meu conhecimento para que a gente possa gerir o Iguatu da forma como ele merece. 12 horas e 40 minutos. Roberto Filho, como é que você pretende enfrentar os problemas crônicos de saúde em Iguatu, especialmente no que diz respeito à precariedade do hospital regional e os atrasos nos salários dos profissionais da saúde? A saúde, meu caro Paulinho, meu amigo ouvinte que nos escuta nesse momento aqui através da Rádio Mais FM, a saúde será prioridade na nossa gestão. A saúde pública do Iguatu, nos últimos 20 anos, vivencia realmente uma situação dificílima, uma situação que envergonha, uma situação que, inclusive, infelizmente, mata as pessoas, deixa as pessoas morrerem. A gente precisa focar nessa saúde. Para falar de saúde, a gente pode falar da linha de atendimento básico, depois do atendimento secundário e depois do hospital. Vamos começar falando sobre a atenção básica, Paulinho. Hoje no Iguatu, a gente já tem uma rede bem distribuída das unidades básicas de saúde, né? Os famosos PSFs. O que a gente necessita e o que nós vamos fazer é motivar essa equipe dos PSFs, iniciando pelo agente de saúde, passando pelo enfermeiro e terminando com o médico. Essa equipe precisa estar motivada. Como é que a gente faz isso? Nós vamos deixar os salários em dia e vamos, com certeza, melhorar as condições de trabalho desse pessoal. O agente de saúde que hoje sofre porque não consegue levar para a pessoa que você cuida, que ele cuida na comunidade dele, não consegue levar um exame, não consegue levar um remédio, um medicamento, a gente vai garantir que isso ocorra. A gente vai garantir que isso ocorra. Otimizando os recursos, a gente consegue sim que o agente de saúde possa fazer o seu trabalho. Junto com o enfermeiro e o médico no PSF, eles podem promover campanhas de saúde, podem promover campanha de conscientização para as pessoas dessa comunidade. Essa equipe precisa conhecer a comunidade pelo nome, precisa conhecer os pacientes todos da comunidade pelo nome. Assim eles conseguem não só resolver as queixas simples do dia a dia de saúde, mas também conhecer o problema de cada um e controlar aquelas doenças que no futuro vão representar um problema grave de saúde no longo prazo. Então a gente começa incentivando, melhorando e dando grandes condições de trabalho para o pessoal da assistência básica, né, nas UBS, os famosos PSFs. A gente também precisa, Paulinho, investir esforços na chamada atenção secundária, né, fortalecendo o papel da policlínica ou dos ambulatórios especializados. A gente precisa evitar o deslocamento da nossa população para outros centros, né, para fazer exames ou coisas do tipo. Aqui eu lembro também que a gente tem um problema grave no Iguatu quando a gente fala de reabilitação de pacientes. Então, nas policlínicas, a gente tem que incentivar, e não é por falta de gente, não. A gente até tem bons profissionais, sim, que estão trabalhando hoje, mas a gente precisa melhorar as condições deles com equipamentos e situações que tragam uma motivação, como eu falei anteriormente. Então, a reabilitação com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, tudo isso precisa ser bastante... ter um esforço muito forte para que esse pessoal tenha uma condição de trabalho. Aqui eu me lembro também, quando eu falo dessas especialidades, que hoje no Iguatu nós já temos faculdades, né, da área de saúde, inclusive uma faculdade de medicina, né? Isso eu vivenciei. Quando eu trabalhei na Unifor, nós fechamos convênios, vários convênios com órgãos públicos. E agora eu vou estar do outro lado da mesa. Vou procurar as universidades para que a gente possa, não só de medicina, mas a faculdade também de enfermagem e dessas outras especialidades que eu citei, porque eles precisam de campo prático. E nesse campo prático eles podem ajudar muito a nossa população. Nós vamos agora, do outro lado da mesa, buscar sempre o melhor atendimento para a nossa população. Ainda falando sobre essa atenção secundária, a gente fala do hospital regional, né, que foi um pouco específico a sua pergunta. Não tem como eu não lembrar que algum tempo atrás aí, os políticos aí, o nosso atual governador prometeu o Hospital Regional do Centro-Sul. Bom, estamos no aguardo disso, mas para não viver de promessas, vamos efetivamente fazer solução com o que temos. O nosso Hospital Regional hoje precisa realmente de um choque de gestão para que a gente otimize os recursos. A gente tem que utilizar os recursos do povo de forma racional. Então, nosso hospital precisa inicialmente, logo de cara, de uma reforma,
de uma reforma, num primeiro momento, não precisa ser uma grande reforma, mas uma reforma que dê, pelo menos, a estrutura básica para que as nossas pessoas possam ser atendidas. E dentro dele, a gente precisa dos atendimentos básicos. Eu já falei em algum local que a gente vai ter lá as equipes de saúde, né, do atendimento, vamos chamar assim, de básico do hospital, que é ginecologia e obstetrícia, traumato-ortopedia, clínico geral, a gente precisa também do cirurgião geral, a gente precisa, né, de todas essas especialidades, um anestesiologista para poder fazer todas essas cirurgias. Tendo essa equipe básica, a gente já diminui aí pelo menos 50% a 60% dessas transferências que são feitas no hospital hoje. E como eu disse, com a otimização, racionamento dos recursos, a gente consegue sim deixar os profissionais motivados e os profissionais trabalhando com vontade, porque vão receber em dia. Vão receber seus salários em dia e vão ter condições de trabalho. Agora, também serão cobrados para trabalhar. Nós não teremos profissionais que não estarão lá no seu horário de trabalho, profissionais que estão fingindo. Não, nós daremos todas as condições, mas também cobraremos muito dos profissionais para que a nossa população tenha um atendimento digno da nossa saúde pública. 12h45, Roberto Filho é o primeiro pré-candidato à Prefeitura de Iguatu nessa série de entrevistas. Falando aqui conosco, Roberto, o empréstimo de 250 milhões de reais para o saneamento básico e melhoria da infraestrutura é uma dívida considerável para o município. Como é que você planeja gerenciar essa dívida e garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente para beneficiar a população? Paulinho, quanto ao empréstimo do CAF, primeiro a gente fala muito sobre CAF, deixa eu explicar para o pessoal. O CAF é a Corporação Andina de Fomento, né, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. O município de Iguatu pegou esse empréstimo. É importante também frisar que para se concretizar esse empréstimo, precisou a Câmara Municipal aprovar, depois precisou, inclusive, de uma aprovação do Senado Federal, em que, coincidência ou não, o relator da aprovação disso foi o nosso senador aí, Cid Gomes. Então, o CAF, esse empréstimo, passou por várias situações burocráticas e foi concretizado. Hoje, se eu disser para você que a gente vai cancelar o CAF ou que a gente vai descumprir esse contrato, eu estaria sendo irresponsável. Eu não posso, eu sou inclusive advogado, não posso defender o descumprimento de contratos. O que eu defendo e vou fazer é uma revisão no objeto do CAF. Nós vamos fazer uma revisão em todo esse objeto. Eu acho que o recurso é importante, nós precisamos utilizar da melhor forma para trazer o desenvolvimento do nosso Iguatu. Com esse recurso revisado, o objeto revisado, nós vamos fiscalizar com lupa toda essa obra. Todas as obras. Eu vou pedir, inclusive, a ajuda da Câmara Municipal. Os vereadores que lá estiverem, estando ou não do nosso lado, serão sim contactados para que a gente possa fiscalizar da melhor forma e acompanhar todas essas obras de infraestrutura que os recursos do CAF prometem e vão, na nossa gestão, vão fazer cumprir para o nosso Iguatu. Como eu disse, o que a gente precisa é fazer uma revisão desse objeto, né? Mas a gente não pode quebrar esse contrato. A gente fala de 250 bilhões de reais, Paulo, mas é importante também frisar que esse empréstimo foi feito em dólar. Então, a depender do câmbio, a depender do dólar, esse empréstimo pode ir a mais de 250 milhões, ou quem sabe, se o dólar baixar, pode ser menos do que esses 250 milhões. Então, lembrando que esse empréstimo é em dólar, né? E o pagamento disso vai depender do dólar do dia. Dito isso, a Prefeitura Municipal tem sim como fazer o pagamento desse empréstimo, o pagamento das parcelas, desde que bem gerida e desde que, como eu também já falei aqui no início, a gente passe um pente fino em todas as despesas do município que precisarão ser totalmente racionalizadas. A gente só vai gastar com efetivamente o que precisa. Nós não vamos jogar o dinheiro da população no lixo. Com essa condição de trabalho, a gente consegue sim, Paulinho, fazer o empréstimo do CAF fazer valer e trazer todos os benefícios que esse empréstimo traz para a população iguatuense. 12h49. Roberto, diante do afastamento e condenação de políticos por abuso de poder político nas últimas eleições, como é que você garantirá uma gestão transparente e ética, livre de práticas corruptas? Paulinho, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Essa é uma pergunta relevante, uma ótima pergunta. Eu tenho dito, e falei no dia do meu ato de filiação, a minha forma de gestão, ela é sempre pessoas em primeiro lugar e pautada na honestidade, humildade e humanidade.
Pessoas em primeiro lugar, porque a gente precisa ter boa equipe e a gente precisa pensar nas pessoas. A honestidade, ela na verdade é uma coisa que vem da nossa índole, do nosso berço. Eu, graças a Deus, tive grandes exemplos na vida e foi sempre com honestidade que eu trabalhei, inclusive na iniciativa privada, que também se precisa e se valoriza muito a honestidade. A humildade significa dizer que a gente tem que escutar muito as pessoas, a gente tem que perceber que a gente não sabe tudo. Então a gente sempre vai estar disposto a escutar e sempre disposto a aprender. E a humanidade é a gente se colocar no lugar das pessoas. A gente precisa sempre ter um olhar, uma empatia para saber o que a pessoa está passando, seja uma pessoa da nossa equipe, seja uma pessoa da população, para poder ajudar da melhor forma. Dito isso, a gente traz a questão da transparência junto com a honestidade. Eu quero trazer para o nosso município uma forma de gerir baseada nas grandes empresas brasileiras. A gente vai fazer transparência, inclusive, demonstrando o balanço da prefeitura em praça pública ou na Câmara Municipal. De 3 em 3 meses, nós vamos trazer todo o balanço da prefeitura e vamos ficar à disposição para que a população entenda e tire dúvidas de qual recurso que entrou, onde esse recurso foi utilizado, quanto custou cada serviço. Então nós vamos fazer tudo com bastante transparência, que já é assim que a gente fez durante a minha vida toda, no meu trabalho, na área privada, e vou fazer na área pública. Eu quero levar o Iguatu como modelo de gestão, não só no Ceará, mas talvez no Nordeste do Brasil. A transparência é fundamental. Quando a gente consegue fazer essa transparência, mostrar para as pessoas, mostrar para a Câmara, mostrar inclusive para o Ministério Público, que será meu parceiro nisso, na transparência e na fiscalização, nós conseguimos, só a partir daí, já mitigar muito os problemas de corrupção. Porque problema de corrupção acontece sempre por baixo dos panos. Problema de corrupção, o pessoal faz aquele ali, né, como se diz aí no interior, não faça no ambiente privado que você não faria numa praça pública. Então, esse é o meu jeito de fazer. Eu só faço nos ambientes privados a mesma coisa que eu faço em público e não deixaremos de forma nenhuma que ocorra corrupção no nosso governo, porque foi assim que eu fui criado e é por essa uma das razões que eu decidi colocar meu nome à disposição para ajudar na política iguatuense, sendo pré-candidato a prefeito, porque eu venho para fazer diferente. Se fosse para fazer igual, se fosse para fazer tudo que foi feito nos últimos 20 anos, eu não sairia da minha casa, não sairia do meu conforto para lutar por isso. Eu venho exatamente para combater todos esses atos e toda essa forma antiga de fazer política. Nós vamos introduzir no Iguatu uma nova forma de fazer política e de gerir. Vocês contem com isso, que esse é o nosso desejo, o nosso propósito. Nós vamos transformar a nossa cidade. 12h52, estamos conversando com o Roberto Filho, o primeiro pré-candidato dessa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Iguatu. Roberto, em face dos desafios apresentados, quais são suas prioridades e como você pretende implementar suas propostas de forma eficaz, eficiente, para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Iguatu? Bom, Paulinho, eu acho que ao longo dessas respostas a gente foi colocando aí a forma que a gente pretende implementar algumas coisas, mas eu vou te dizer que a minha principal prioridade de início é acabar com essa bagunça que se tornou, né, o nosso município. Então, eu pretendo e vou trazer um olhar profissional para Iguatu, adotando práticas que transformem a nossa gestão municipal e, a partir daí, utilizar os recursos de forma muito racional e sempre em parceria com a população, sempre pensando no que a população precisa. A partir dessa otimização dos recursos, né, que o dinheiro público precisa ser utilizado de forma honesta, de forma clara e de forma que traga realmente solução para os problemas da população. A partir daí a gente fala da saúde. A saúde com certeza será a nossa prioridade absoluta, diante de tudo que a gente falou anteriormente e diante de todos os problemas, né, que a gente conversou e trouxe algumas soluções. A gente precisa, com muito trabalho, com a minha experiência e disposição, buscar parcerias. A gente vai buscar parceria com a população, vai buscar parceria com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, com os empresários e empresas do Iguatu e também com os políticos do Iguatu. Como eu sempre tenho dito, quem tem mandato precisa trabalhar pelo Iguatu e não ficar um empurrando para o outro ou um brigando com o outro sem trazer os recursos e as soluções que o Iguatu precisa. Para mim, chegando lá, estando à frente da gestão, a gente vai conversar com os deputados iguatuenses, a gente vai buscar o melhor para a nossa população, com projetos, recursos,
Para mim também não importa quem será o governador. O governador é governador de todo o Ceará. Então ele vai atender os pedidos de Iguatu. A população de Iguatu, através do seu representante, vai solicitar e o governador precisa atender. É isso que a gente pretende, é assim que a gente pretende implementar tudo que a gente falou aqui e, claro, como também falamos, de forma eficiente e bastante transparente. A população vai participar da administração, seja acompanhando os balanços, seja sendo escutada no dia a dia. A gente tem um projeto de prefeitura itinerante, porque nessas minhas andanças, a gente escuta muitas pessoas dizerem que os políticos só andam nos locais de 4 em 4 anos. E não é isso que eu pretendo fazer, não é essa a minha forma. Eu coloquei meu nome à disposição como pré-candidato, entrei na política para fazer diferente. Então, nós temos sim um projeto em que, de tempos em tempos, nós vamos nos reunir nas comunidades, nos sítios, nos bairros de Iguatu, para ouvir a população, para que a população possa ter vez e voz. Temos também um projeto para implementar no Iguatu microsecretarias regionais, como o modelo que existe em Fortaleza. Nós vamos dividir Iguatu em algumas regiões para que a gente possa estar mais capilarizado, para que a prefeitura possa estar mais presente na vida da população. E assim, Paulinho, é dessa forma que a gente pretende trazer o Iguatu de volta ao rumo do crescimento e trazer o Iguatu para o lugar que ele merece e nunca devia ter saído, da capital da região Centro-Sul, trazendo todas essas práticas e mostrando que o Iguatu pode sim melhorar, que o Iguatu pode voltar a ser o que já foi em épocas de grandes prefeitos que nós tivemos nesse nosso querido Iguatu. É aí por aí, é isso aí. 12h56, senhoras e senhores. Pré-candidato Roberto Filho, primeiro, muito obrigado por sua participação nessa série de entrevistas. O senhor foi o primeiro a conversar conosco. O senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Obrigado, Paulinho Neto, grande comunicador iguatuense. Em seu nome, eu quero agradecer a toda a equipe aqui da Mais FM, tanto a direção como o pessoal da operação de áudio, todos que aqui estão. Eu agradeço bastante a oportunidade, parabenizo por essa série de entrevistas com os pré-candidatos, porque nós precisamos que o Iguatu, que não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, relevante no estado, que as pessoas conheçam quem são os pré-candidatos, que elas conheçam os projetos e os pensamentos das pessoas que estão dispostas a liderar esse nosso Iguatu. E para a população iguatuense, eu quero dizer que pus o meu nome como pré-candidato à disposição da população, um pré-candidato independente, que propõe a mudança que o Iguatu precisa, que propõe trazer as práticas corretas para gerir o nosso Iguatu. Mais uma vez, Paulinho, muito obrigado a você e muito obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse momento. Um grande abraço em todos vocês. Obrigado, então. Começamos hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos. Começamos aí, então, com Roberto Filho. Amanhã é a vez de conversarmos com Ronald Bezerra, que hoje está no União Brasil. Terça, quarta e quinta, e na próxima semana também terça, quarta e quinta-feira com os pré-candidatos.